bem com vocês? Partiu para mais uma aula de biologia, então. Aqui tá tudo bem também. Essa semana a gente vai trabalhar o reino fungi, os fungos. Eles são seres vivos bem importantes no contexto do planeta Terra, são importantes também para o nosso dia a dia, com relação à espécie humana, tem muitas relações aí que a gente vai descobrir hoje. Então, quem são eles? Vamos começar pensando quem são os fungos, né? Lá no jogo do Mario, o fungo ele tá presente como um cogumelo verdinho e um vermelhinho bem bonitinhos lá. É um dos exemplos mais famosos, o cogumelo é uma das formas de fungos mais famosas que todo mundo lembra, geralmente quando se fala em fungo, lembra do cogumelo. Além disso, tem outros tipos também de fungos, tem fungos que são microscópicos, que a gente não consegue observar, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Tem fungo lá nas frutas, quando a fruta fica um tempo lá parada, começa a criar um bolor em volta. Tem fungo em parede, tem fungo em roupa, tem fungo em madeira, tem fungo em pedra, tá? Tem fungo em diversos locais, diversos ambientes do planeta Terra, tá? Quando que a gente lembra do fungo? Bom, depende, né? Aqui tem um exemplo de quando a gente lembra do fungo, é uma micose. No caso dessa pessoa que está bem avançada, né? Essa micose correu aqui a unha. O pé é um ambiente extremamente bom para os fungos se procriarem, alguns tipos de fungos se procriarem. Então ele encontrou aí um ambiente excelente, uma pessoa que não cuidava muito do seu pé, e aí conseguiu se instalar e se proliferar bastante. A gente lembra dos fungos também quando assiste o Globo Rural e ouve falar de uma plantação que foi contaminada por algum tipo de fungo. Por exemplo, o tabaco é muito contaminado aqui no Brasil por fungos. Então aí existem algumas pragas que são fungos e que acometem a plantação e que podem trazer aí prejuízos a nível de agricultura. O pão, se a gente deixar o pão lá um tempinho, ou na geladeira, ou fora da geladeira, e tiver fungos no ar, a gente pode observar essa coloração esverdeada ou esbranquiçada depois de um tempo, tá? Então são fungos aí também. A laranja é muito comum de dar fungo, dar esse bolor em volta, algumas outras frutas também. O bolor da parede também, a gente diz que a parede está embolorada ou está com o fungo lá. Então essas marcas aqui que a gente observa mais escuras, elas são marcas de fungo, são fungos se proliferando nessa região. Aqui nesse cantinho tem uma jaqueta de couro, tá? E acontece a mesma coisa. Então produtos de couro, jaquetas, sapatos, cintos, bolsas, isso aqui é muito comum acontecer, tá? Principalmente quando elas ficam bastante tempo guardadas em algum ambiente que seja propício para a proliferação dos fungos, tá? Tudo isso aqui tem relação com a alimentação dos fungos. A gente vai ver na sequência como que eles se alimentam. Então, para começar as características, os fungos eles são seres eucariontes, as células deles então vão possuir um núcleo lá no meio da célula, onde vai estar o DNA envolto nesse núcleo, nessa membrana, né, do núcleo, e vai ter as outras organelas também, assim como os demais seres eucariotes. Eles podem ser, como eu já citei, microscópicos, a gente não consegue observar sem o auxílio de um microscópio, ou macroscópicos, como, por exemplo, os cogumelos. Onde eles podem se desenvolver? Bom, a gente viu ali nas imagens anteriores que eles podem se desenvolver em diversos ambientes, pedra, madeira, couro, parede, enfim, uma infinidade de ambientes, tá? Desde que ali naquele ambiente seja propício para ele se reproduzir. O que é um ambiente propício para o fungo se reproduzir? Geralmente é um ambiente que tenha umidade e que tenha alimento, tá? Umidade, então tem que ser um ambiente que tenha ali uma quantidade de água para ele poder se reproduzir. Uma parede pode ter uma quantidade de água? Pode, existem diversas paredes e casas que pegam muita umidade e cria ali naquela parede um ambiente que seja úmido e que tenha uma quantidade de água que seja suficiente para o fungo se proliferar. O que mais tem que ter ali? Tem que ter o alimento, né? Como que eles se alimentam? Do que eles se alimentam? Os fungos, eles são todos heterótrofos, eles não produzem o próprio alimento, eles precisam do
ambiente para se nutrir, né, para absorver esses alimentos. Então, uma parede suja e úmida já é um ambiente excelente para o fungo se desenvolver. Ai, professora, eu tenho um cinto de couro, como que o fungo se reproduz ali? Qual é o alimento? Eu sempre deixo esse cinto bem limpo, eu guardo o cinto limpinho no meu guarda-roupa. Bom, cinto de couro verdadeiro, a gente tem que pensar que o couro verdadeiro vem de um ser vivo, de um animal, provavelmente um boi ou algum outro tipo aí de animal que fornece esse couro. Nesse couro do boi existe matéria orgânica, né? Ele foi um ser vivo um dia. Então, no couro do boi, o fungo encontra ali o alimento que ele necessita. E se o cinto ficar num armário guardado que tem a possibilidade de ter umidade, ele vai encontrar um ótimo ambiente. Ele vai conseguir a comida e vai ter a umidade para se procriar. Como que a gente chama popularmente, né? E é fungo, micose, cogumelo, tem diversos nomes que a gente lembra dos fungos, tá? Os fungos, eles estão aqui no nosso planeta, no planeta Terra, há pelo menos 400 milhões de anos, tá? Então, eles estão há bastante tempo, são seres bem antigos na história evolutiva da Terra. E aqui nessa imagem a gente tem alguns fósseis que foram encontrados e que comprovam essa presença dos fungos há muitos milhões de anos aqui no planeta Terra, tá? Aí vem uma pergunta que vocês podem responder aí, ou alto ou na cabeça de vocês, que eu não vou estar ouvindo vocês responderem, mas façam a gentileza de pensarem sobre isso aqui, tá? A gente viu diversos exemplos de fungos. E aí a pergunta que eu faço para vocês: os fungos, eles são mais próximos das plantas ou dos animais? E aí aqui nessa imagem a gente tem um gato com umas plantinhas atrás, tá? Tic-tac, tempo aí para vocês responderem, pensarem. E a resposta, ela por muito tempo, ela foi diferente do que a resposta que se acredita atualmente, tá? Nos livros até mais antigos de biologia, digo mais antigos aí, 30, 40 anos, 50 anos atrás, os fungos, eles eram estudados junto com as plantas, tá? A aparência deles, por exemplo, de um cogumelo, se aproximava muito das plantas. Então, os cientistas da época, eles entendiam que o fungo era muito mais próximo das plantas do que os animais. Tanto que os fungos eram colocados muitas vezes nos grupos relacionados às plantas, ao reino planta, tá? Hoje em dia o fungo tem um reino próprio e se entende que os fungos são muito mais próximos na escala evolutiva dos animais do que das plantas. Isso por conta de duas características principais, além de outras, tá? A principal forma que os fungos, eles guardam o açúcar, o carboidrato, que é a fonte de energia deles, é na forma de glicogênio, que é a mesma forma que nós animais temos de guardar o nosso açúcar, tá? A gente se alimenta do carboidrato e dentro das nossas células a gente guarda esse carboidrato na forma de glicogênio, que é um tipo de açúcar. As plantas, elas costumam guardar o açúcar que elas produzem durante a fotossíntese na forma de amido. Então, a principal fonte energética das plantas é o amido. Na quebra do amido, durante a respiração celular, essa planta consegue gerar ATP. Os fungos não, os fungos quebram o glicogênio para conseguir o ATP, da mesma forma que nós animais, tá? E uma outra característica interessante que faz com que os fungos se assemelhem mais aos animais é a presença de quitina. O fungo, a célula do fungo, muitas vezes, ela tem uma parede celular que é feita de quitina. A quitina é uma proteína. Essa quitina, ela protege a célula do fungo. Nós humanos temos quitina em alguns componentes celulares, por exemplo, nas unhas e no cabelo. É uma proteína bastante abundante nesses dois tipos de componente do organismo, tá? Humano ou outros animais. Então, uma forma como proteção aí, a gente tem muita quitina e os fungos também, para se proteger, a parede celular deles lá é formada por quitina. A gente não tem parede celular nas nossas células, mas nós temos essa proteína em abundância no nosso organismo, por isso a semelhança. Já as plantas não têm quitina, tá? A parede celular da planta é feita pela celulose, que é uma outra proteína que confere a proteção dessas células.
Então essas duas características fazem com que hoje a gente considere os fungos mais próximos dos animais do que das plantas, tá? Aí existem exemplos que são unicelulares, ou seja, fungos que são formados por uma única célula. O exemplo mais comum é o exemplo das leveduras, que a gente vai trabalhar bastante nessa aula, ver o que elas são. E aqui tem um exemplo, que é da Saccharomyces cerevisiae, é um fungo unicelular bastante importante para os humanos. Depois a gente vai ver na sequência o que ele faz, tá? E tem pluricelulares ou multicelulares, que a gente diz, que aí tem uma estrutura, um corpo é formado por duas ou mais células, tá? E aí essas células, o que a gente tem que lembrar, que é muito importante, é que elas também não formam tecido verdadeiro. Tecido verdadeiro a gente só vai ter lá depois nos animais e nas plantas. Aqui nos fungos a gente não tem tecido verdadeiro ainda, tá? Esse corpo ele pode ser formado por uma estrutura, então, que a gente vai chamar de micélio, e a gente consegue dividir esse corpo dos fungos que tem mais de duas células em duas partes. A gente tem um micélio que ele é reprodutivo e um micélio que ele é vegetativo, tá? Então, o próprio nome já diz, tá? O reprodutivo vai funcionar para a reprodução, ele é uma parte desse fungo que é responsável pela reprodução. Já o vegetativo, ele é uma parte do fungo que é responsável por nutrir, geralmente, tá? Então, ele vai fazer a parte da nutrição, da absorção da água e dos componentes nutritivos para manter todo o fungo em funcionamento. Então, aqui nessa imagem vocês podem ver que tem como se fossem raminhos, né? Esses raminhos a gente chama de hifas. Tem hifas tanto na parte do micélio vegetativo quanto na parte do micélio reprodutor. Aqui tem uma foto, essa foto aqui é de um microscópio, de como essas hifas são por dentro, tá? Então as hifas são formadas por células, essas células são eucariontes, né? Obviamente tem núcleo, tem outras organelas lá dentro. E um conjunto ali de hifas é que vai formar então todo um indivíduo inteiro, tá? Com relação à nutrição, eu já falei para vocês que todos os fungos são heterótrofos, eles precisam consumir o alimento da natureza, eles não conseguem produzir o próprio alimento, então eles não vão fazer fotossíntese, tá? Eles precisam do ambiente para se alimentar. E aqui tem uma questão interessante, a digestão deles é extracorpórea, é fora do corpo, não acontece dentro do corpo do fungo. Ele vai pegar aquele alimento do ambiente, ele joga para fora do seu corpo enzimas que fazem a digestão, e depois que a digestão acontece fora do corpo, é que esse alimento, esse nutriente, vai entrar para dentro das células do fungo, tá? Então é uma estratégia que ele utiliza para fazer a digestão dele. Eles são heterótrofos por absorção, então eles absorvem, depois que acontece a digestão, eles absorvem esse nutriente e aí sim mandam para cada célula específica, tá? Aqui tem, falando um pouquinho mais ainda de estrutura básica, a gente tem um exemplo de um cogumelo. O que está para fora aqui é aquele micélio reprodutivo que a gente viu na imagem anterior, naquela representação da foto. E aqui é uma foto de verdade, tá? O cogumelo ele está aqui então para fora e tem uma parte do cogumelo, que é o micélio vegetativo, que está aqui dentro da terra, por exemplo. Aqui também, ó, só mais um exemplo, essas hifas elas são estruturas que são como se fossem filamentos, e algumas dessas hifas podem ter mais de um núcleo, tá? Dois ou mais núcleos, inclusive. Aqui então tá a parte vegetativa e aqui a parte reprodutiva. Com relação à reprodução, os fungos eles podem realizar dois tipos de reprodução, tanto a assexuada como a assexuada, tá? Então vamos ver em detalhes cada uma delas. Primeiramente, aqui a parte azul, a reprodução assexuada. A reprodução assexuada ela não envolve troca de gametas, a gente já aprendeu isso lá no primeiro ano, tá? E a cópia, né, o filho descendente vai ser exatamente a cópia do pai, tá? Não vai ter variabilidade genética. Como que isso acontece nos fungos? Então aqui em eu tenho uma hifa, a parte aérea que está para cima da terra, vamos dizer um cogumelo. Ela vai produzir aqui, nessa parte aérea, uma estrutura que chama esporângio.
Talvez aqui na imagem agora vocês não consigam olhar no vídeo, depois vocês peguem o slide para conseguir enxergar direitinho, tá? Mas essa estrutura aqui, ela é chamada de esporângio. Esse esporângio tem algumas estruturas, mas a principal é a questão dos esporos nesse esporângio. Então ali tem como se fosse como se fosse um pólen, tá? Pequenos esporos que vão estar ali nessa estrutura. Esses esporos, por algum motivo, vento, toque de algum animal ou algum outro motivo, eles se rompem. E aí eles vão soltar esses esporos na natureza. Eles estavam aqui presos lá dentro desse esporângio e depois eles se rompem e aí liberam esses esporos. Esses esporos, eles são bem leves e eles podem sofrer ação do vento, por exemplo, ou até de outros animais e carregar o fungo aí por uma distância até que bastante razoável, tá? Ela pode levar aí para longe do local onde ele surgiu. Depois que esses esporos eles caem em um determinado ambiente que seja propício, ele pode dar origem a uma nova hifa e é um novo indivíduo, tá? Ela cai, por exemplo, numa terra, ela germina aqui e dá origem, então, ao corpo do indivíduo adulto. E aí eu tenho uma hifa novamente exatamente igual ao que originou ela. Todos esses esporos que estão aqui podem cair em um determinado local e gerar uma hifa nova. Então, pensem que tem bastante possibilidade desse fungo se alastrar muito rapidamente. E é isso que acontece em qualquer ambiente, inclusive, por exemplo, numa parede. Tá? Começa num ponto e esses esporos, a gente não vê, né? Mas esses esporos, eles são muito pequenos, eles se espalham rapidamente e se cair num local que novamente é úmido e que tenha ali a matéria orgânica para ele se reproduzir, ele vai gerar um novo indivíduo adulto e esse processo continua, podendo gerar mais e mais e mais fungos ali, tá? Então aqui a gente terminou a reprodução assexuada. Isso aqui é uma imagem de um microscópio eletrônico, é aquele microscópio que a gente falou ano passado também, que é para estruturas bem pequenas, e é um microscópio bem bom, assim, né? Ele consegue visualizar estruturas bem pequenas. E aí aqui é uma foto desse esporângio aqui, tá? Com cada um desses esporos. O nome completo dos esporos é esporangiosporos, tá? Mas a gente pode chamar só de esporos, que tá valendo. Já na reprodução sexuada, que é essa parte que tá aqui em verdinho agora, tá? Vamos dar destaque para isso. Aqui cresceu essa hifa, né? Então ela tava ali de boas, é um adulto. E nas extremidades das hifas, ela consegue formar gametas. Aí sim tem variabilidade na reprodução sexuada, a gente tem troca de gametas, que vai fazer com que gere um indivíduo diferente, tá? Lá nas extremidades, esses gametas eles se formam e eles podem se unir. Então, um gameta de uma hifa, de uma ponta de uma hifa, se une com um gameta de outra hifa e aí eles conseguem se unir, forma um zigoto, esse zigoto faz meiose, né? Divide, lá lembram da meiose, né? Divisão aí que é reducional, ela vai de 2N para N, vai diminuir o número de cromossomos. E depois esse zigoto ele vai se desenvolver e vai produzir um esporangio, que é o mesmo que a gente estava vendo aqui, tá? Um esporangio com ali os esporos que possivelmente podem se libertar durante um rompimento e dar origem a novas hifas, tá? Então todo o processo aí pode se repetir. Então são essas duas as formas de reprodução nos fungos, as duas são importantes, tá? E as duas acontecem no mesmo indivíduo, muitas vezes, tá? Ao mesmo tempo. Associações mutualísticas, tá? São associações ecológicas que os fungos fazem com outros seres vivos para a sobrevivência deles e dos outros seres vivos. Então a gente aqui tem um exemplo que é dos líquens. Líquens são associações mutualísticas entre fungos e algas. As algas, vocês lembram da aula passada, elas são protistas, são de outro reino, inclusive, né?
As algas, elas eram autótrofas, elas produziam o próprio alimento e elas eram, em geral, multicelulares, né? Também tinham algas unicelulares, mas, em geral, multicelulares. Então, aqui no líquen que a gente vê de diversas cores, ela é uma associação de fungo com essas algas. Por que essa associação é interessante? Bom, o fungo, ele cria para a alga um ambiente que é úmido, então vai nutrir essa alga com umidade, com água, e a alga, ela fornece para o fungo a questão do açúcar. Bom, se a alga, ela faz fotossíntese e produz o próprio alimento, o fungo que está ali, ele pode consumir esse alimento, então esse açúcar dessa alga, tá? Então eles fazem uma troca que é importante para os dois, e os dois precisam disso para sobreviver, né? Tirando isso, tem outras associações também que a gente vai ver na sequência, tá? Aqui só mais exemplos do líquen. O líquen a gente consegue observar aí, se vocês saírem na rua e verem uma árvore, provavelmente vão achar algum líquen, tá? Em troncos de árvores, em pedras, em outros locais também eles ficam. Esses líquens tem uma coisa interessante, que eles podem ser utilizados como biomarcadores, tá? Eles são como se fossem monitores de qualidade do ar. Isso porque eles são seres muito sensíveis à poluição. Então, quando o ambiente está muito poluído, esses líquens, eles tendem a morrer, eles não sobrevivem por muito tempo, tá? Então, ambientes que tem bastante líquen, como por exemplo em São Pedro de Alcântara ou em São José, onde vocês moram, tem bastante líquen porque aqui na nossa região não é uma região tão poluída. Mas se a gente for para um grande centro, como por exemplo São Paulo, esses líquens já tendem a não acontecer tanto, por conta da poluição. Então se consegue observar, através dos líquens, da morte deles ou do surgimento deles, a poluição do ar atmosférico. Como que esses líquens funcionam, tá? Aqui tem uma estrutura de uma coisa que a gente chama de sorédio. Esse sorédio é uma estrutura que é uma estrutura desse líquen. Então a gente tem células das algas e as hifas dos fungos, tá? Eles ficam bem unidos, juntinhos ali, e eles conseguem então fazer trocas gasosas, trocas de nutrientes, tudo através dessa proximidade. E a coloração que a gente viu dos líquens, ela vai depender muito, por exemplo, de que corante que a alga tem para fazer a fotossíntese. Na aula passada a gente viu que tem diversos tipos de corante, né? Além da clorofila, por exemplo, existem outros corantes que dão cores diferentes às algas, e essas cores diferentes também acontecem aqui e vão dar diferentes cores aos líquens. Uma outra forma de mutualismo é o que a gente chama de micorrizas. Essas micorrizas, elas são associações de fungos com plantas, tá? Em diversas plantas essas micorrizas acontecem, e os fungos ele tem um papel também de absorção de nutrientes para a planta. Então ele auxilia na absorção de nutrientes do solo, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, essas partes em branca são os filamentos dos fungos associados às raízes das plantas. E existem várias plantas que é bem comum a utilização, inclusive dos fungos, para fazer essa associação, porque é interessante para o desenvolvimento da planta. Um dos exemplos é o morango. Os tomates também tem bastante, geralmente, associação de fungos com o tomate. E aqui a gente tem uma gramínea com associação e uma gramínea sem. E a gente consegue observar, inclusive, a qualidade da grama com associação é muito maior do que sem associação, tá? Então, eles são fungos que fazem uma parte de nutrição dessa planta. Diversos sais minerais que estão lá na terra e absorção de água e nutrientes para essa planta. Qual a importância dos fungos também, né? Existem fungos que a gente chama de saprófagos. Esses fungos saprófagos, juntamente com as bactérias saprófagas, elas fazem a parte de decomposição de matéria orgânica. Então, eles vão trabalhar aí, por exemplo, no apodrecimento de frutas, vegetais, animais, entre outros seres vivos. Eles vão acelerar esse processo de decomposição, tá?
juntamente com as bactérias. Então aqui a gente tem algumas maçãs, exemplos, né, em diferentes momentos de decomposição. Aqui a gente tem uma maçã praticamente inteira, né, no momento que ela começa a se decompor, e aí que depois de um tempo elas vão ficando cada vez menores, essa matéria orgânica ela vai sendo destruída pelo fungo e pela bactéria e vai então sendo incorporada ao solo, por exemplo, tá? Na ação de cadáveres também, decomposição de cadáveres, também acontece isso. Existem alguns fungos também que são comestíveis, tá? E aí para a espécie humana, por exemplo, e para outros animais. Exemplos de cogumelos que fazem parte da nossa dieta: o shimeji, o shiitake, a trufa, o famoso champignon do estrogonofe. Todos esses aqui são fungos que são possíveis de serem incorporados na nossa alimentação. E inclusive dietas, por exemplo, veganas e vegetarianas utilizam muito a questão do fungo por ele ser uma excelente fonte proteica, tá? Se assemelha bastante à proteína animal. Então, muita gente que faz, né, a escolha de retirar a carne animal do cardápio e leite e derivados, faz a reposição então das proteínas com a utilização de fungos. Aqui mais uma vez o champignon bonitinho, o fungo também, né, bem famoso, em massa, o fungo, enfim, tem diversas utilidades. O fungo também é utilizado para a produção de queijos, como por exemplo o gorgonzola, o roquefort, o camembert também é utilizado. Então ali durante a produção do queijo, a gente vai ter essa ajuda aí dos fungos para deixar um sabor mais, um sabor diferente, para fazer algum processo químico. Então são diferentes queijos que vão ter a utilização do fungo. Por exemplo, no gorgonzola, aquela parte verdinha é o fungo que tá fazendo ali, né, que tá agindo. Aí eu falei pra vocês lá no começo da aula sobre a Saccharomyces cerevisiae, que é um fungo que é unicelular. Esse fungo é bastante importante para a indústria humana, digamos assim. Ele está presente, por exemplo, no fermento biológico. Então, quando a gente fala em fermento biológico, que é o fermento utilizado para fazer pão, pizza, né, tudo isso, quem está lá dentro é esses fungos unicelulares. Então, eles vão ter a função lá no pão, por exemplo, de fazer um processo que a gente chama de fermentação. E essa fermentação é que vai gerar aquelas bolhas que o pão fica fofinho, tá? Como que esse processo acontece? Não sei se vocês já fizeram pão ou se já acompanharam um familiar fazendo ou massa de pizza, mas a gente pega esse fermento aqui, que vem, né, pronto aí da indústria. Esse fermento tem o fungo que está lá dentro inativado, e quando a gente coloca ele num ambiente aquático, aquecido e com açúcar, ele começa a se reproduzir lá dentro, tá? Então ele vai fazer o processo da fermentação. Geralmente se coloca o fermento ou na água ou no leite e se coloca um pouco de açúcar também, tá? E essa água geralmente é morna para acelerar o processo. Então quando eu coloco lá esse fermento na água com açúcar, ele vai começar a fazer a fermentação, que é a transformação desse açúcar em CO2, em gás carbônico. E é o CO2 que deixa lá aqueles buraquinhos no pão e que deixa com ele fofinho, tá? Então é um processo aí bastante utilizado. Desde a antiguidade já se sabia isso, e até hoje a gente utiliza esse fungo para fazer esse processo. É bem natural, né? E não tem grandes consequências, né, em questão da saúde. E aí esse mesmo gênero de fungos é utilizado para outras coisas, como por exemplo também para fermentação alcoólica, que é o que gera a cerveja e outras bebidas alcoólicas, como por exemplo o vinho. Também é utilizado na fabricação do etanol, que é um combustível que a gente utiliza muito. Aqui acontece a fermentação da cana-de-açúcar, que é transformada no álcool. Enfim, tá? Existem muitas funcionalidades aí para esse gênero de fungo, tá? Ele é bastante utilizado na indústria química, alimentícia e inclusive para nos nutrir de combustível.
E existem várias pesquisas também, tá? Então, por exemplo, na UFSC existe uma pesquisa que faz um melhoramento desse gênero de fungo na obtenção de mais álcool, ou de um álcool mais, de um etanol mais, digamos, qualificado, um etanol que gere menos prejuízo para a natureza e que seja mais potente para o meu carro, que ande mais, enfim, existem diversos estudos que analisam esse fungo para melhoramento do etanol e de outras coisas também, tá? Passamos. Esse aqui é um exemplo de fungo muito importante que às vezes a gente não lembra que é um fungo, que é o caso da penicilina, tá? A penicilina, ela é um fungo, ela é um antibiótico. Antibiótico, lembrem-se, antibiótico mata somente bactérias. Antibiótico não mata fungo, antibiótico não mata vírus, antibiótico mata bactéria. Então, ele é um medicamento que ele é usado para tratamento de infecções bacterianas e nada mais. Esse medicamento, essa penicilina, ela foi descoberta por esse cara aqui, o Alexander Fleming, e foi por acaso no laboratório que ele descobriu isso. Esse senhor, esse cientista, ele trabalhava com cultura de bactérias. Aí eu quero que vocês lembrem da aula passada que eu falei que existia uma alga que dela se extrai o agar-agar, que é uma substância que é utilizada para fazer gelatina, balas da cultura japonesa, e também para fazer o agar, que é utilizado para a cultura de bactéria. Por que se faz cultura de bactéria, professora? Bom, diversos experimentos, pesquisas, e, por exemplo, quando a gente faz um exame para detectar qual é a bactéria que está nos causando a infecção, a gente faz uma cultura de bactérias, a gente extrai, sei lá, um pouco de material da garganta e a gente coloca nesse agar para ele se desenvolver ali as bactérias que estão naquele conteúdo que a gente retirou da garganta. Então, esse agar, ele é um material extraído da alga que é usado para fazer com que as bactérias se reproduzam. Então, esse cientista, ele cuidava dessas bactérias nas placas, ele estudava algumas bactérias nessas placas contendo essa gelatina, esse agar. E ele observou lá em alguma dessas placas dele que as bactérias começaram a não se reproduzir, elas estavam ou morrendo ou elas se reproduziam até um determinado local e de repente paravam. E aí, depois de muito tempo pesquisando, ele entendeu que quem fazia elas não se reproduzirem eram esporos de fungos que estavam no ambiente. Então, o ambiente do laboratório que ele estudava as bactérias não era um ambiente que se pensava assim, poxa, eu não posso ter contaminação. Se eu tiver esporos aqui de fungos, tudo bem. Então, ele continuou a pesquisa e de repente ele se ligou, não, eu tenho um ambiente contaminado com fungo. E aí esse fungo está deixando fazendo com que essa bactéria deixe de se reproduzir. Daí ele pensou, poxa, será que eu posso utilizar isso para tratar bactérias, tratar doenças bacterianas? E aí foi daí que ele analisou qual a substância do fungo que faria isso, né? Então a penicilina, ela é derivada de um fungo do gênero Penicillium, tá? Esse fungo produz essa substância. E aí essa substância ela é utilizada até hoje em diversos medicamentos, não tem só a penicilina, né? Tem a amoxicilina, que também é derivada dessa, para tratar doenças bacterianas, tá? Então, esse é o antibiótico mais utilizado no mundo inteiro até hoje, devido à descoberta sem querer, né, desse pesquisador aqui, ele trabalhava em Londres. Então, até hoje a gente utiliza a penicilina, é bem importante esse antibiótico. E aí eu quero também deixar uma pergunta aqui pra vocês, tá? Por que não é aconselhável tomar antibiótico sem a devida prescrição médica, tá? Vou dar um tempinho aí pra vocês pensarem, enquanto isso eu vou fechar a janela, porque tá dando muita claridade aqui. E eu acho que vocês não estão conseguindo ver o vídeo. Acho que agora ficou melhor, né? Aqui o slide. E por que esses medicamentos eles não podem ser usados para tratar doenças, por exemplo, causadas por vírus ou por protozoários, tá? Essa pergunta aqui eu já respondi, né? A penicilina, ela vai tratar a bactéria, não vai tratar esses outros seres vivos.
e o porquê de eu não poder aconselhar, né, sem uma prescrição médica, e por que eu não posso tomar um antibiótico sem prescrição médica. E aí aqui vem um problema de eu tomar um antibiótico e acabar matando bactérias que não são interessantes no meu organismo, porque quando a gente viu lá, quando a gente trabalhou bactérias, a gente viu que as bactérias elas estão em todo o nosso organismo, né? Elas fazem parte, por exemplo, da nossa boca, do nosso intestino. Então a gente não pode sair tomando antibiótico de qualquer jeito e o tempo inteiro. A gente tem que ter uma prescrição médica, tá? Porque senão a gente vai acabar matando a nossa flora intestinal de bactérias. E além disso, por exemplo, a penicilina ela é utilizada para determinadas bactérias. Nem todas as bactérias morrem com a utilização da penicilina, tá? Existem outros antibióticos que matam outros tipos de bactérias. Então a gente precisa entender que tipo de doença né? O médico vai ver, por exemplo, é uma faringite. Bom, faringite é causada geralmente por tais tipos de bactéria. Será que eu mato essas bactérias com penicilina ou será que eu mato com outro antibiótico? Então ele vai analisar isso. E além disso tem a questão também do problema da criação de superbactérias. Quando eu trato uma bactéria com, por exemplo, um antibiótico que não funciona 100%, as que sobram ali naquele ambiente, elas têm a tendência de se modificar o ambiente e possivelmente podem se tornar bactérias que sejam mais difíceis de tratar, que a gente chama de superbactérias, né? Uma infecção bacteriana mais grave. Então a gente tem que tomar bastante cuidado nessa questão dos antibióticos, tá? E além disso, cuidado também para descarte de antibiótico, tá? Não descartar em qualquer ambiente. Os antibióticos eles devem ser recolhidos pelas farmácias, porque se a gente jogar, por exemplo, um antibiótico no solo, as bactérias do solo podem morrer e isso não é interessante para o solo, tá? Então tem que também tomar bastante cuidado com isso. E aí que eu tenho uma foto de uma placa de Petri. O que tem dentro dessa placa é o tal do agar, tá? Que é um meio de cultura utilizado. E em marrom, não sei se vocês estão conseguindo ver bem, é a bactéria se reproduzindo. E aqui são possíveis antibióticos, tá? Por exemplo, a penicilina. Então a gente tem aqui alguns que estão dando certo, as bactérias não estão se procriando ao redor, e alguns antibióticos, por exemplo, uma outra substância que está sendo testada para ver se é um bom antibiótico ou não para essa bactéria, aqui não está tendo resultado. Aqui a bactéria está chegando bem próximo do comprimido, então esse comprimido não serve para matar esse tipo de bactéria, tá? Enquanto que, por exemplo, esse comprimido aqui serve porque a bactéria não está conseguindo chegar perto desse comprimido. Tá? Então assim que mais ou menos o Alexander pensou, né? Que esses fungos poderiam ser utilizados para contenção da reprodução da bactéria. Quando mais a gente lembra também, né, dos fungos? Quando a gente tem alguma doença. Então, as doenças causadas por fungos, todas elas são chamadas de micoses, tá? Independente do local do corpo que elas acontecem. Então, a micose mais comum aí, que a gente ouve bastante falar, é a tal da frieira do pé. Ela acontece muito, principalmente no inverno e principalmente também em pessoas que tendem a usar mais calçados fechados. Então, vamos tentar entender o que acontece. Ela também é chamada de pé de atleta. Ali, quando a gente tem um ambiente, por exemplo, dentro de um tênis, um pé dentro de um tênis, a gente tem um ambiente que favorece o crescimento do fungo. Esse fungo ele vai ter uma umidade, porque o pé sua e fica ali com aquela umidade, e ele também vai ter matéria orgânica. A matéria orgânica do fungo, nesse caso, é o nosso próprio pé. É um alimento do fungo. Então, ali ele fica bastante confortável, consegue se reproduzir bem facilmente e ocasiona esses problemas aí de frieira, pé de atleta, tá? Como resolver isso? Bom, existem medicamentos que tratam o fungo, né, que tentam matar o fungo, são antimicóticos que a gente chama. E tem alguns cuidados básicos também, né, como por exemplo, limpeza, higiene, não deixar aquele ambiente fechado por muito tempo, então tentar deixar o pé às vezes arejado, por exemplo, após o banho,
não colocar direto a meia, né, quando o pé tá úmido, tentar secar esse pé, por exemplo, com um secador ou bem com a toalha, e depois colocar a meia se estiver muito frio. Mas tentar deixar esse ambiente mais arejado possível. E, se for o caso, tratar com antimicótico. Um outro exemplo bem comum, bem famoso, é a caspa. Caspa também é um fungo que acomete o couro cabeludo. E aí também o tratamento é lavar o cabelo, né? Ou com shampoo anti-caspa, ou com algum outro medicamento mais forte, quando a pessoa tem um agravamento da situação. Tem gente que, inclusive, tem cascas na cabeça, né, e podem até se ferir, sangrar, então depende da situação, tem um tratamento para cada caso. Tem o famoso pano branco, que eu não botei aqui também, que às vezes acomete partes superiores do corpo e também é uma micose. Tem o famoso sapinho, o sapinho é a candidíase oral, candidíase oral é também causada por fungo. Tem a candidíase vaginal também, ou às vezes, algumas vezes peniana, mais comum em meninas, que aí também tem coceira na região vaginal, é uma inflamação da região vaginal, ou da uretra ou da vagina. E aqui a gente tem uma doença que chama histoplasma. Essa doença, ela causa uma pneumonia também, e ela pode ser transmitida principalmente por fungos que estão em animais, então durante a criação, e a pessoa tem uma inflamação nos pulmões. Fungos perigosos. Existem alguns fungos que são considerados bem perigosos para o consumo tanto humano quanto de outros animais. Um dos exemplos é um fungo bem bonitinho, aquele famoso vermelhinho com pintinhas brancas, que chama Amandita muscaria. Ela tem no Brasil, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, tem alguns casos lá inclusive de contaminação. Esse fungo, esse cogumelo, ele é utilizado como um alucinógeno por algumas pessoas, mas que em dosagens muito altas pode levar à morte, por isso o cuidado, então, né? Essa cor, ela é bastante atrativa aos animais, né? Então, ela utiliza o componente tóxico dela justamente para se proteger, para que esses animais não consumam esse fungo, porque chama bastante a atenção dos animais, eles vão lá, acabam indo comer. Só que eles sabem, né, se um deles come e morre, esses animais eles já têm um entendimento de que esse fungo é tóxico. Um outro exemplo de um fungo tóxico é o Clavíceps purpúrea. Ele dá muito em plantações de cevada e de trigo, e ele é um fungo que na Idade Média era responsável por uma doença bastante comum, que é o ergotismo. Esse ergotismo, aqui tem uma tela, né, uma pintura de como que as pessoas ficavam na época, então ocasionava problemas neurológicos nessas pessoas e motores, então elas dependiam às vezes de muleta e de estruturas para caminhar, para se locomover e para fazer as funções diárias. Tem um outro fungo também que dá em algumas culturas aqui no Brasil, como na cultura de milho, de amendoim e de milho, que é desse gênero aqui, o Aspergillus. Também, se consumido em grandes quantidades, pode ser tóxico para os animais. E esses dois fungos, eles geram problemas para a agricultura muito grandes, tá? Aí, com relação agora à classificação, só pra gente ter uma ideia de como esse grande grupo se classifica, tá? A classificação mais recente deles é essa aqui. Fungos que não têm corpo de frutificação, ou seja, que não tem aquela estrutura do micélio reprodutivo, que a gente viu lá, por exemplo, o cogumelo. E aí tem dois grupos. Os Chytridiomycetos, eles vivem geralmente em ambientes de água doce e salgada. Existem em diversos locais do planeta e eles possuem a presença de células com flagelo em alguma fase da vida. E aqui tem um dos exemplos, tá? Alguma fase da vida aí pode ser lá no zigoto ou depois adulto, tá? Daí tem vários exemplos aí dentro desse grupo. Depois os zigomycetos, tem mais de 1000 espécies conhecidas, eles são fungos presentes no solo e principalmente eles agem na decomposição da matéria orgânica. Então é aquele famoso lá do pão embolorado, desse grupo aqui.
Agora sim, fungos com esse corpo de frutificação, que é aquele micélio reprodutivo. Tem os ascomicetos, tem mais de 30 mil espécies, tem formas unicelulares, como por exemplo da levedura Saccharomyces cerevisiae, e também de multicelulares, e aí tem mofos e bolores aqui. São decompositores de celulose, que é uma estrutura bem difícil de se digerir, e de lignina, ambos de origem animal, e também do colágeno, que é a proteína que é mais abundante no corpo dos animais, e aí de origem animal, né? Tem também os basidiomicetos, tem mais de 22 mil espécies, eles vivem principalmente em ambientes terrestres, e aí são esses bonitinhos, esses cogumelos aí que a gente observa. E por fim, os fungos conidiais, eles têm mais de 15 mil espécies, eles não apresentam reprodução sexuada. Um dos principais exemplos desse grupo é o penicílio, que dá aí a penicilina, o antibiótico. Vivem em meio terrestre, aquático, no ar e no organismo, muitas vezes nos organismos vivos e mortos de plantas, tá? Ou atuando na decomposição ou sendo um parasita. Aqui é o exemplo, nessa foto do penicílio, desse grupo aí. Como curiosidade, o maior ser vivo da Terra é um fungo, tá? Esse é um cogumelo que a gente chama de cogumelo de mel, que é esse que está aqui exemplificado. Aqui aparentemente não parece muito grande, né? Mas a gente tem que pensar que ele tem uma estrutura embaixo, que é o micélio vegetativo. E aí, contando tudo lá naquela área, tem mais ou menos 880 hectares, o que equivale a 1.200 campos de futebol. Ele tem mais ou menos também, ele é bem velho, tem mais ou menos 8 mil anos de idade, tá? E ele é um parasita que compromete aí as árvores. Ele tá lá naquele ambiente e dificilmente vegetais, árvores conseguem se reproduzir nesse local, tá? Tem muito fungo, é uma extensão bem grande. E algumas notícias pra gente ver como que os fungos eles estão no nosso dia a dia, né? Se vocês procurarem notícias sobre fungos, vão achar bastante coisa. Essa aqui é de fungos multiresistentes, são uma das causas de infecções hospitalares. Então muitas vezes a gente só acha, né, que vai ser infecção causada por bactéria, quando na realidade tem muitos fungos que são bem resistentes e que, se não tratados, podem gerar um grande problema, por exemplo, em internações hospitalares. Agora, por exemplo, com o momento do Covid, que tem muita gente internada por vários dias, pode ser uma preocupação. E aqui também, o uso de cogumelos psicodélicos é liberado em Denver, nos Estados Unidos. Então, lá, né, nos Estados Unidos, aqui não ainda no Brasil, esse fungo aqui, por exemplo, ele pode ser utilizado aí para fins de divertimento, fins aí de ficar doidão. E era isso, pessoal. Espero que tenham aproveitado a aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo e me perguntar sobre os fungos. E até a próxima semana. Tchau, tchau!